Com os olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar o Senhor agora, nessa noite. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, nosso Deus. Obrigado, meu Pai, pela honra de estarmos aqui, cada um de nós, na Tua casa, na Tua presença, diante, meu Deus, do altar do Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa primeira segunda-feira do ano de 2021, esse ano de bênçãos, 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 bênçãos e bênçãos, que o Senhor já falou, já derramou e tem derramado sobre a nossa cabeça, não só para que passe por nós, mas segundo a Tua palavra e a Tua vontade, para que repouse, para que descanse na nossa cabeça, sobre ela, sobre nós, e que nós estejamos debaixo delas, debaixo de bênção, de palavra profética, debaixo, meu Deus, de unção, debaixo do poder do Senhor. E não, meu Deus, não hoje, não esse ano, não esse mês, não, meu Deus, para jamais, nunca mais, Senhor, estarmos debaixo de jugo, de maldição, de sentenças e de qualquer autoridade, seja ela quem for e qual for. Porque a autoridade debaixo da qual nós estamos é a autoridade da palavra do Senhor. E a Tua palavra, meu Deus, tem falado e tem transmitido para nós bênçãos, promessas incríveis, algumas que ainda a essa altura não temos dimensão, não podemos nem aproximarmos-nos no nosso imaginário. Como quantas pessoas no ano passado, Senhor, não imaginavam. Esses dias ainda ouvindo testemunhos, eu ouvi isso de algumas, eu não imaginava. Quando eu pensava numa hipótese muito boa, eu não imaginava chegar onde eu já cheguei. E ainda tem muita coisa para viver. Esse ano termina, mas outros ainda virão. E eu oro para que cada um que o Senhor tem visto, com essa sede, com essa fome e principalmente com essa fé, porque a fé nós não mostramos para o Senhor escrevendo algo num papel, falando algo para o Senhor, mas a nossa fé a gente expressa quando nós agimos segundo o que o Senhor mandou agir, segundo o que o Senhor nos falou, quando nós não nos prendemos ao que está ao nosso redor, nem à nossa própria vontade que está dentro. Mas quando nós olhamos para o Senhor, damos ouvidos para o Senhor e fazemos o que o Senhor disse. Eis-nos aqui, meu Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor disse para que fizéssemos. Que estivéssemos na Tua casa, e me lembra muito a atitude do Josafá, como nós abrimos todo o propósito da mudança a cada ano. Que ele estava lá, com o seu povo, homens, mulheres, crianças de colo, diante do templo do Senhor. E eles estavam ali clamando, buscando, invocando o nome do Senhor. Eis-nos aqui fazendo a mesma coisa, clamando ao Senhor. Viemos e paramos a nossa vida para ouvirmos a Tua palavra, para sabermos qual é a Tua vontade, qual a direção do Espírito Santo para nós, qual o nosso próximo passo, qual a próxima atitude, o que o Senhor espera de nós. E claro, Senhor, para ouvirmos e ouvirmos de novo, e ouvirmos o que o Senhor tem de novo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu peço, o Senhor, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, que a nossa mente gerou, que o Senhor reprova, o que o nosso coração abrigou, que azedou a nossa vida, que trouxe sobre nós peso, e não pressão, mas peso de morte, peso de maldição, peso de culpa, e o pecado traz isso. Nos perdoa, Senhor. Eu peço, passa com Teu sangue sobre nós agora,
e nos purifica, para que em nenhum momento desse culto, em nenhuma oportunidade que o Senhor está dando seja perdida. Porque o pecado gera culpa, e quantos debaixo, meu Deus, sob culpa, se condenam, se acusam, aceitam, recebem e aceitam as acusações do diabo e acabam não ouvindo sequer o que o Senhor tem para falar. Se enredam nesse caminho, meu Deus, destruidor, maligno. E eu oro para que essa pessoa que está aqui, que veio te buscar, que parou a vida dela para ouvir a tua palavra, e que se volta para o Senhor agora, te pedindo misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Eu falhei mesmo, eu errei, mas eu quero o teu perdão. Eu creio que o Senhor me perdoa e eu quero mais com o Senhor. Eu não quero mais aquela vida. Eu não quero o pecado, eu não quero aquele lugar, eu não quero aquele antro, eu não quero, meu Deus, para mim mais daquilo. Eu quero o Senhor. Eu quero da tua presença, Espírito Santo. Eu quero aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. E eu peço, endossando a oração dessa pessoa, que assim seja feito. Que conforme a fé dela, o pedido dela, que o Senhor perdoe, que o Senhor alivie agora essa culpa, tire essa culpa. Derrama sobre ela agora o renovo do Espírito Santo. E ajuda, meu Deus. Porque essa é a base que nós temos. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E às vezes que tentamos fazer sem o Senhor, meu Deus, nós fizemos como Paulo fez por um tempo. Nós recalcitramos contra os aguilhões. Nós esmurramos a ponta da faca. Nós perdemos tempo, vida, energia, dinheiro. E o que colocamos nisso sem o Senhor? Então esteja conosco, nos ajude. Eu sou o primeiro a te pedir isso. Esteja aqui, fale o Senhor, não eu. Que eu seja um instrumento, mas que o Senhor seja, meu Deus, aquele que manuseia o instrumento. Que o Senhor venha pensar e que os teus pensamentos cheguem até nós. Pela tua palavra, por cada frase, exemplo, que as nossas orações cheguem até o Senhor e que sejam respondidas. E que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu oro e eu creio, meu Deus, na bênção, na unção e no poder do Senhor sendo derramado sobre nós nessa noite. E eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que assim seja, que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos abrir a palavra aqui em Gênesis capítulo 41, versículo 15. Gênesis 41, versículo 15. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Eu tenho falado, você que assistiu a algum culto esses dias já sabe, e vai continuar ouvindo isso por mais alguns dias. Isso é uma coisa que há muito tempo eu penso, eu acredito assim ao que eu prego. Eu acredito que a importância da gente ouvir e estar ouvindo, estar nesse processo da palavra, ele faz toda a diferença. Porque o que acontece, eu vejo na igreja às vezes, né? Tem gente que vem e tem a bênção de vir naquele culto, às vezes fica aquele tempo, longe, ausente, né? Acaba se distraindo com outras coisas. Aí tem gente que ouviu e já falou assim, não é se distraindo, é se envolvendo, é trabalhando, é cuidando da família, é cuidando dos negócios, é cuidando da saúde, é etc, etc, etc. E assim vai. E você vai ouvir e aprender que não é isso.
Se o principal na sua vida não tem peso, não tem o lugar de principal, quer dizer então que nada é principal na sua vida. A sua vida fica tumultuada, embaralhada. E sempre o que a gente vê muito, tem gente que quando aprende a organizar a vida, e eu penso que a igreja, um dos papéis que a igreja desempenha como ninguém, e de graça, é ajudar as pessoas, é ensinar as pessoas, com exemplos da Bíblia, com exemplos do dia a dia, a fazer isso. A organizar a vida delas. E como é que eu entendo o organizar? É colocar as coisas no lugar delas. Imagina que você entra no teu quarto agora. Digamos que você vai chegar no teu quarto. Quem ouvir isso e parecer uma coincidência, toma então como outra direção que Deus está dando para você. Às vezes você chega agora e entra no seu quarto. Sabe aquele quarto quando você entra, eu falo seu quarto, sua casa, sua sala, aquele lugar que você chega agora, que de repente você vai dar aquela sentada, parar, respirar, né? Se recuperar suas energias agora. Tem gente que vai chegar hoje em casa e vai ter aquela impressão assim, parece que passou um ladrão aqui procurando uma joia pequena. Sabe quando passa um ladrão e fica aquele monte de coisa, tudo tumultuado? Como é que você vai organizar aquilo? Você vai ter que começar por algo. E você vai ter que pegar ali, vai fazer a sua escolha, se vai começar do fundo, ou se vai começar pela frente. Pelo meio não dá para começar, né? Você vai ter que começar de uma ponta e vindo, geralmente você começa lá do fundo e vem até a porta. Quando chegar na porta, inclusive com o pano, a vassoura, tudo, você já tira a sujeira, tal, limpou, está resolvido. Você vai ter que organizar. E organizar é colocar as coisas no lugar certo. Exatamente isso, colocar as coisas no lugar certo. Então, se tiver sapato, você vai colocar no lugar do sapato. Se tiver comida, você não vai colocar no lugar do sapato. Você vai colocar na despensa, no lugar da comida. Se tiver produto perecível, você vai colocar na geladeira, que aquilo requer um cuidado maior. Roupas, você vai colocar ali no seu roupeiro, no seu guarda-roupas, e assim vai. Aí você vai colocando uma coisa no lugar certo dela, outra coisa no lugar certo dela, e outra coisa no seu lugar. A hora que você vê organizado, tudo vai ficar claro para você. Você vai saber aonde pegar as coisas. Você vai gastar menos tempo. Você vai ter assertividade, né? Então, quando você tomou banho, vai se trocar. Você vai onde você colocou a roupa. Você não vai na geladeira. Se você quiser tirar o seu calçado, ficar descalço, você não vai sujar os seus pés. Quando você quiser deitar na sua cama vai estar limpa, livre, organizar para você deitar nela e descansar, como tem que ser. Não é assim? A igreja faz isso. Todo dia. Em cada culto. Só que a gente não fica falando, é chato ficar falando disso, né, de sapato, de cozinha, é ou não é verdade? Mas é isso que a igreja faz com cada culto, com cada reunião, com cada aconselhamento, com cada direção. A gente pega aquilo que Deus pensa e fala para você aprender com Deus a organizar a sua vida. Colocar as coisas certas, e a coisa mais certa na sua vida é Deus. Deus não erra. É ou não é verdade? Então Deus tem que estar no lugar dele. Qual que é o lugar dele? Primeiro. Porque se eu falo, eu uso a expressão, a Bíblia usa a expressão, que Deus vem em primeiro lugar. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Deus é tudo. Se você para e observa, de repente, Deus não é tudo. Nem quase tudo. E Deus não está no lugar dele na sua vida, não está no lugar principal. Não está nem acessível para você. Não que ele
se tornou acessível, mas você se afastou dele. Quando você precisa, Senhor, você não tem crédito com ele, porque quando ele te disse o que fazer, você não fez. Aí calha da pessoa vir num culto e receber aquele culto que tem promessa, que tem bênção, que tem palavra, que na verdade, aquelas palavras que são verdadeiras profecias, né? A pessoa aí, ó, vem e pega. Só que você pega aquilo naquele momento. E aí passa um tempo, as coisas você vai esquecendo daquilo, aquilo não se cumpre, você fica frustrado e pensa aí, eu ouvi isso, por que não aconteceu? Porque as coisas estavam fora do lugar. E daí vem o processo que eu estou te falando. Quando você está em contato contínuo, constante com a palavra, você não ouve uma palavra. É como se você entrar agora no teu quarto, na tua casa, e você só arrumar a cama. Então, para deitar, você chega lá e tira tudo que está em cima da cama. Porque está cansado, eu preciso dormir. Então, você vai lá e faz assim, ó, tudo bagunçado, aí você deita. Amanhã, a hora que você acorda, para você procurar roupa, toalha, sapato, meia, peça íntima, o que você vai fazer? Você vai onde você jogou tudo e vai começar a fazer assim, é ou não é? Aonde você vai acabar jogando coisas? Que lugar? Na cama, o lugar que está do lado, de onde você tirou. Então, você tira uma coisa, coloca num lugar, depois coloca de novo. É o que tem gente fazendo. Porque a palavra não é uma palavra, não é um culto, não é um dia que organiza a tua vida. É você ir aprendendo. Ó, hoje, essa palavra me ensinou. Todas elas vão te ensinar o lugar de Deus, que é o principal, que é o primeiro. Se você coloca Deus em todas as áreas da sua vida, e se você coloca Deus no lugar certo, que é no primeiro lugar, que é no lugar principal, quer dizer, ele tem que ser o seu foco, sempre. Eu estou agora fazendo algo para a minha família, mas Deus é o foco. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou correndo atrás do pão de cada dia, estou suando como o Senhor mandou Adão fazer. Vai lá agora, você vai suar, você vai trabalhar, você vai dar duro para poder comer. Estou fazendo o que Deus mandou. Inclusive, Deus mandou fazer isso. Então, mas vou fazer com Ele, como o meu foco. Deus como o meu foco. Eu estou fazendo, executando algo. Eu estou na minha saúde, ainda que eu esteja aí fazendo tudo que eu posso, humanamente falando, exercitando, comendo certo, mas Deus é o meu foco. Eu oro, eu peço saúde para Deus. Eu sou grato a Ele, pela minha saúde, por tudo que Ele vai fazendo, que Ele tem feito, que Ele está fazendo, e aquilo que Ele me mostra que Ele vai fazer. Por exemplo, um trabalho igual a esse Projeto 120. Eu lembro que tem gente que na época, tem coisa que não é para ser falada na igreja, não, é o contrário, tem coisa que tem que ser falada na igreja. Para você entender que Deus tem que fazer parte de todas as áreas da sua vida. Está entendendo? Você está fazendo ali um negócio ali pequeno, é Deus comigo. Como a palavra diz, Emmanuel, Deus conosco. É Deus aqui comigo, eu estou sentado na bancada trabalhando, eu estou ali na cozinha, eu estou tomando meu banho, eu estou dirigindo, eu estou na rua, eu estou a caminho. Deus comigo. O problema é esse. É que as pessoas querem e dão um jeito de estarem com Deus na igreja. E elas querem que esse tempo da igreja compense todo o restante, que elas às vezes não estão com Deus. Que elas não organizam a vida a partir da direção que vem dele. Que elas não têm ali atitude. Que elas não pagam preço. O preço da dor, o preço do dinheiro, o preço ali do tempo. Não, eu vou pagar esse preço agora, eu vou esperar em Deus isso aqui, eu não vou me antecipar. Eu não vou sair na frente de Deus e pagar caro por isso, igual fez o Jacó. Jacó tinha promessa. Lembra do Jacó, pai do José? Lá no parto dele com o irmão dele, a mãe não recebeu, não ouviu lá do anjo do Senhor, que um serviria o outro, que o mais velho serviria o mais novo, ou o maior serviria o menor. Não teve a direção de Deus?
Quem que seria a cabeça que o Senhor falou? Quem que seria a cabeça, Esaú ou Jacó? Precisava do Jacó fazer aquilo? Não, é agora, minha hora é agora é o meu momento. Agora eu vou usar da esperteza, agora eu vou usar da astúcia, agora eu vou colocar aqui o que eu tenho de melhor. Eu sou enganador, eu sou ligeiro, eu sou esperto, eu sou malandro, eu sou aqui, eu convenço, sou bom argumentador, e seja lá o que for que ele pensou exatamente. Está aqui, ó, você quer? Está aqui, ó, dá que eu te dou, vende para mim que eu compro com esse preço. Ficou caro para ele. Foi ou não foi? Ele podia ter pago aquele preço, eu vou esperar. A mãe dele que sabia, filho, não vai assim não. Espera, o Senhor falou que vai ser. Você vai liderar o teu irmão, vamos esperar como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai colocar isso na tua mão, como é que Deus vai te dar, porque quando Deus dá algo para a gente, Ele dá. Ele não dá uma coisa, Ele traz aquilo com o devido preparo, no tempo certo, que a gente tem condições. Mas a falta da organização pela visão certa, e a visão certa é só uma, é a visão da palavra. Tem feito muita gente perder oportunidades pequenas que, somadas, são elas que fazem a diferença na vida da pessoa. Tem gente que fala, eu espero uma oportunidade, só uma. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar ao máximo qual oportunidade? Aquela grandona? Aquela que vai vir? Qual que é a oportunidade que a gente deve aproveitar? Está escrito, aproveite ao máximo cada oportunidade, cada dá igual a todas. Então, qual oportunidade que eu tenho hoje? A de hoje. Às vezes ela parece menor do que aquela que eu imagino, que eu sonho, que eu quero. É igual negócio. Eu quero um negócio que cubra todo o meu custo, meu lucro, tal. Quantas pessoas que vêm ali aos poucos, dentro da palavra que Deus tem falado? O teu começo, o teu início será modesto, humilde, mas lá na frente você vai ser grande. Então Deus colocou uma coisa pequena, a pessoa pega. Deus coloca outra coisa pequena, a pessoa pega. E Deus coloca outra pequena, a pessoa pega. Daqui a pouco ela tem toda uma estrutura, que foi Deus que foi dando para ela, criando, gerando, abençoando, testando ela no pouco, para ver a fidelidade dela, para ver a dependência dela nele, ou seja, eu confio no Senhor, Deus está dando, Deus está suprindo. Se eu estou na época do maná, então eu vou me alimentar do maná, vou ser grato pelo maná, não vou tratar como comida miserável, como algo que não é bom, veio de Deus, eu vou comer, vou desfrutar, vou me alimentar e vou crescer com isso. Porque chega o tempo da fartura em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu tenho ouvido o pessoal que tem dado testemunho nesse trabalho novo do Destinos Curados. Tem alguns que já deram testemunho. E o que você mais ouve? Quais são os casos que você ouve e vê a diferença? A constância. Gente falando, há 10 anos, que eu tenho orado por isso, que eu tenho clamado, buscado, que eu estou perseverando, há 8 anos, há 9 anos, há 11 anos. Agora que a pessoa está vencendo? É agora que ela está vencendo? Não, ela vem vencendo. Só que agora você olha para a vida dela e ela tem uma vida mudada. Então, há 1 ano atrás, ela tinha muita coisa. Há 9 anos atrás, ela tinha uma coisa ou outra. Mas ela não parou naquilo. Ela não ficou ali só, numa palavra ou em outra. Ela foi mantendo, aprendendo a organizar a vida, colocar Deus em tudo. Porque às vezes a gente chega, tem aquela necessidade, é como se fosse um buraco na vida, né? Então a gente vem com aquela ideia, eu vou tapar o buraco. E às vezes não dá valor em tudo que está recebendo, a palavra, a direção, né? o tratamento de Deus. E quando nós olhamos para a história do José, nós não vemos isso aqui, ó. Do dia para a noite, a vida do José mudou. Não, o que pode mudar do dia para a noite, se você perguntar se acredita na mudança das pessoas, eu acredito.
mas eu não acredito em mudança de vida do dia para a noite. Eu acredito que circunstâncias mudam para o bem ou para o mal do dia para a noite, mas a pessoa não. Está entendendo? E Deus sabe qual a circunstância certa para a minha vida hoje. Deus sabe qual é a circunstância certa para a sua vida hoje. Ah, eu queria que fosse outra. Deus sabe qual é a certa. Está entendendo? Então, às vezes você está aí e está olhando para a circunstância. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Teu foco tem que estar aonde? Deus. Porque a circunstância pode mudar do dia para a noite. José não teve vários tipos de circunstâncias? A Bíblia, quando começa a falar de José, fala, ele nasceu, depois, quando a Bíblia já fala dele, ele já era um adolescente. E um adolescente que tinha uma circunstância familiar, financeira, saúde, liberdade, muito boa. Muito boa. Ele era o preferido do pai dele. Ele era aquele que já tinha sido, inclusive, honrado diante dos irmãos publicamente, com aquela túnica especial. Ele tinha já uma elevação, ele tinha um nível de credibilidade diante do pai dele, maior do que os irmãos, inclusive os mais velhos. Tanto que ele não ficava junto com os irmãos, ele ia, inspecionava, fiscalizava e levava para o pai dele. Saudável, livre, né? Um rapaz que estava caminhando para a juventude até então, na melhor fase da vida dele. E aí você vê, não a vida, mas a circunstância de José mudando literalmente do dia para a noite. Completamente. O rapaz que foi ver os irmãos, fiscalizar, supervisionar os irmãos, terminou aquele dia onde, gente? Num poço. Você lembra do filme? Foi jogado no poço ali e ficou ali até virem os mercadores. Veja que começou o dia por cima, por cabeça, terminou literalmente no fundo do poço. E aí o que a gente aprende com José? Mudou a circunstância dele, mas você não vai ver mudando o foco dele. Qual que era o foco de José? Qual que era o foco de José, gente? Deus. Quando uma coisa dessas acontece com uma pessoa que não está liberta, que não se conhece em Deus, e que não conhece a Deus de verdade, que acha que conhece a Deus, porque fala de Deus, porque às vezes entrega um jornal, um panfleto, porque tem uma camiseta escrito, né, Jesus Cristo, amor, transborde, doe, faça, ame, amor, a pessoa que acha que conhece a Deus, quando acontece algo nela, na vida dela, isso dentro da igreja, o que aconteceu com José, eu estava por cabeça hoje cedo, mas eu termino o dia, nesse horário mais ou menos, eu estou lá literalmente no fundo do poço. Tem gente que se foca no lugar errado, na pessoa errada, se foca na circunstância, entra naquela pilha do questionamento, por quê, Deus, eu orei, eu pedi, tal dia eu estava no jejum, eu passei a virada do ano na presença do Senhor, por quê? E isso, para algumas pessoas, é fatal. Porque aquele que era o momento que ela mais precisava, devia, manter, se já estava, ou se não estava, aquilo foi justamente para colocar o foco em Deus. O que ela faz? Põe o foco onde não deve. Põe o foco nos irmãos. O que é colocar o foco nos irmãos aqui? Por que eu estou aqui no fundo do poço? Quem que me jogou aqui? Quem que me jogou aqui? Meus irmãos. Eles fizeram isso comigo. Olha o que eles fizeram comigo. Eu fui bom para eles, por que eles fizeram isso comigo? Isso resolve alguma coisa, gente? Resolve ou não?
Meus irmãos, eles não me amam, eu gosto deles, eles não gostam de mim. Eu faço bem para eles, eles fizeram mal para mim. Eu cuidei deles, eu ajudei eles, eles não me ajudaram. Eu abençoo, eles me amaldiçoam. Isso não resolve. Mas a gente não vê o José assim. Mas não está escrito porque ele não fez. Ele não ficou remoendo. Você não vai ver, ainda eu falei isso ontem, no culto. Procura, estuda, busca José, busca no Gênesis, busca lá em Hebreus, busca no Salmo, busca onde tem José. Você não vai ver esse homem, ele gastando tempo, energia, colocando o foco dele. O meu problema é com o Rubem, ele podia ter evitado isso, ele é o mais velho, ele era o primogênito. O meu problema foi com o fulano, eu vejo que ele tinha mais raiva de mim do que os outros. Não teve isso. Isso tudo é para nós aprendermos. Aí depois, foi vendido, foi como escravo, e eu não vou ler todas as passagens que eu poderia ler hoje. Essa semana a gente vai, cada dia pincela uma, que for tendo culto de dia, cada culto, cada um pregador, a gente vai trabalhando isso. Mas se você pegar o José, você vai ver sempre uma coisa. Diga ocupar. Diga ocupar. O José tem uma coisa que toda vez que eu paro para ler, ficar lendo a história dele, eu fico pensando, deixa eu tirar uma palavra. Essa palavra ela mexe comigo na parte do José. José começou, deram algo para ele. Primeira pessoa que deu algo para ele, uma confiança. Quem foi? Pai. Nessa época aqui já. José é uma coisa que a bispa às vezes fala aqui, fala muito para nós e fala às vezes na igreja. Ela fala que tem gente às vezes que vem igual eclipse de vez em quando, a gente também não sabe, tem unção na igreja, a bispa faz unção, não é assim? Aí tem gente que fala, eu quero a mim, eu vou pegar a unção, vou pegar a bênção. Aí passa, faz favor, vem aqui, Messias. O último exemplo que eu dei dele ficou marcado, vamos dar um bom agora, Quem estava no culto lembra. Unge minha mão, unge minha mão. Unge minha mão. Está vendo ou não? Unge minha mão. Foi mais inteligente, obrigado. Como é que você tinha que fazer? Unge minha mão. Aí. E pega, está entendendo? Isso aqui diz sobre você. Ela já falou isso aqui, falou lá na Celso Garcia, falava direto, quando tinha unção, já falou aqui. Tem gente que tudo que você vai fazer para a pessoa, você vê que ela está fora do tempo. Unge a minha mão. Está vendo? Eu pego, eu não vou ficar aqui não vou deixar cair o azeite, a unção, a transferência, sabe aquela mão boba? Não é a mão que eu estou falando, está entendendo? Obrigado. Não é a mão boba, é a atitude. E aí você vê um homem que onde ele passou, ele ocupou aquele lugar, ele ocupou aquele espaço e ele aproveitou aquela oportunidade ao máximo. Você não vai ver alguém fazendo o retrabalho que foi colocado nas mãos de José. Amém? Então aqui, se eu parasse o culto, para quem vai longe já entendeu, eu não sou o melhor onde eu estou, eu não sou o melhor filho dos meus pais, não que eles mais gostam, mas o melhor. Porque você que tem aquele problema, aquele complexo, a minha mãe gosta mais do meu irmão ou da minha irmã, meu pai gosta mais do meu irmão ou da minha irmã, ele pode até gostar mais. Mas o teu pai ou a tua mãe, eles não gostam do melhor filho, eles gostam do que eles mais gostam. Isso não tem a ver com qualidade, você está entendendo? Quem é pai aqui de vários filhos, você pode até dizer diferente, mas sempre há uma preferência. De onde eu tiro isso? Da Bíblia. Você vai ver que cada pai que a Bíblia fala, sempre tinha um pai que gostava de um, a mãe gostava de um, ou gostava de outro, e assim vai. E claro, você que é pai ou mãe, eu não vou colocar você naquela saia justa para o teu filho daqui a pouco, pai, de quem você gosta mais? Fica como se gostasse de todos igual, entendeu? Mas particularmente eu não acredito nisso. Eu acredito que o pai e a mãe ama, cuida, ensina, aquela história, ensinei os dois igual, cada um seguir um caminho. Eu acredito. Mas
gostar, a Bíblia me dá, e o que eu tenho de experiência acompanhando famílias mostra isso, que não gosta igual. Só que aí você não tem esse poder, você que é filho, você não tem o poder de escolher que teu pai goste mais de você. Tem? Tem esse poder ou não? Não. Você não tem o poder de conseguir, por exemplo, que a tua mãe goste mais de você do que os teus irmãos. E eu vou dizer, se você busca isso, você está num círculo infinito que nunca vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai conseguir que alguém que gosta mais de outra pessoa, numa comparação, goste mais de você. Ou goste de você igual. Isso você que é novo, que é jovem, que está aí adolescente, você que é mais velho, tem um monte de gente que já é pai e avô, e até hoje padece por conta de não ser o filho preferido, de não ser o José, por exemplo. E você não tem controle e poder sobre isso. Esse é o tipo de coisa que não adianta você orar a Deus, Senhor, eu quero que meu pai goste mais de mim do que dos meus irmãos. Senhor, eu quero que a minha mãe goste mais de mim do que dos meus irmãos. Não tem isso. Isso não tem propósito. Agora, você pode ser o melhor entre eles. Você pode tomar posse da palavra que a gente tem e tem para esse ano de ser, diga, príncipe entre os seus irmãos. Isso você pode fazer. E isso o José foi. Ah, mas o pai gostava mais dele também. Também. Mas que diferença isso fez na história dele? Isso evitou que os irmãos fizessem o que fez com ele? Evitou? Não. Isso até para te mostrar, você que ainda está nessa, não, eu vou ainda ser o filho. Não. Isso é perda de tempo. Sabe, essa brecha que ficou aí, ficar voltando lá atrás, aquelas lembranças, do dia que você apanhou, seus irmãos não apanharam, do dia que seu pai deu aquele pedaço maior para eles, não deu para você, que você queria, né? O teu irmão ganhou a bicicleta, você não ganhou, e aí vai, cada um tem as suas histórias, que hoje, na verdade, só alimenta aquela vitimização. Eu não tive, não recebi, não fui, fizeram para os meus irmãos, tá bom, fez. Ninguém tem poder de voltar e mudar a história. Mas a Bíblia falou ainda semana passada, se você não mudar a tua mente e nos focar em Deus, o teu destino será o teu? Quem lembra? Teu passado. Se você não mudar o que você está pensando e pensar igual você pensou sempre, o teu hoje vai ser igual ontem, o teu amanhã vai ser igual ontem, e não vai sair disso. Então eu não ganho, e eu não tenho poder sobre ser o mais desejado, querido, quisto, amado por alguém. Tem que me bastar o amor de Deus. E quando você ouve o programa da Bispo todo dia, e ela fala, Deus me ama, eu digo para você, já disse hoje, Deus me ama? Não é bordão. Não é frase de efeito isso. Não é... é um protocolo que tem no programa. Fulano, Jonas, está aqui, qual que é a frase? Agora tem que falar, Deus me ama. Você já disse, Deus me ama? Não é protocolo. É verdade. Isso tem que entrar em você. E o amor que tem que te suprir é o amor de Deus. Não é o amor da tua mulher ou do teu marido. Que antes da gente casar, a gente pensa, agora eu vou ser mais amado do que todo mundo. Tem até aquela música, o mais amado, o mais belo é o amado, uma coisa assim, né? E aí você casa, fica faltando mais do que sobra mais. Que você espera muito e às vezes recebe pouco, ou nada. Porque continua esperando de alguém. Você não tem poder, não tem controle, e enquanto estiver focado nesse tipo de coisa, também não vai ter resultado. Então tem coisas que a gente não tem controle, nunca teve e nunca vai ter, não tem poder sobre aquilo, nunca teve e nunca vai ter, mas resultado é uma coisa que você pode ter, amém? Então vamos para o resultado, e o resultado está aqui,
Está aqui a direção para o resultado. José, para nós, é a direção desse ano para ter resultado. José ocupava os espaços em que ele era colocado. Como filho, ele foi o melhor filho. Tanto que na bênção que o pai dele declarou, disse: você é príncipe entre seus irmãos. Então você precisa começar a mais até do que anotar isso, príncipe entre os meus irmãos. Você tem que pegar esse espírito para a sua vida. Eu estou ocupando na minha família o lugar que é meu? Estou ocupando? Está aqui a demonstração para você, a direção para você organizar a tua vida. As coisas que dependem de você, que é igual ir lá, né? Agora, quem tiver com o marido aí, vai ter mulher que depois vai me dar até uma curtida ali na rede social, né? Agora é aquele momento que você chega, entra no seu quarto, você viu aquela toalha que você deixou em cima da cama depois do banho e tua mulher está vindo atrás. O que você faz? Antes dela chegar, o que você faz? Pega ela, corre lá e coloca no pendurador antes dela chegar. Está entendendo? Para ela não falar de novo essa. Você tem que fazer isso. Se eu orar para Deus, Ele vai fazer? Não, eu é que sou príncipe entre os meus irmãos. Isso é uma decisão que eu tomo. Como que eu tomo essa decisão? Eu recebo a unção que está sendo liberada. A unção fala do sobrenatural, daquilo que não é meu. Então isso eu recebo com a minha fé, eu acredito nisso. Eu passo a ter uma disposição sabendo que eu conto, que eu tenho isso de Deus, ou seja, Deus falou para mim que eu tenho isso, eu tenho unção para ter um nível, qual nível? Caráter elevado. E o caráter tem a ver com as nossas decisões. Eu vou fazer certo, eu vou falar a verdade, eu vou fazer com excelência, eu vou obedecer, eu vou dar, não vou estar aqui para receber, eu vou doar, eu vou derramar, eu vou transbordar. Se a gente pega o José, a gente vê tudo isso. Com o pai dele, ele ocupou espaço. Príncipe entre os seus irmãos. José, logo que começou a trabalhar para o Potifar, lá no Egito. Ele não começou por cabeça, ele começou por baixo. Logo, deu um tempo, ele estava cuidando do quê do Potifar? Tudo, menos do prato de comida dele e da mulher dele. A Bíblia diz que o José só não fazia o que era pessoal do Potifar. Então a mulher era pessoal. A comida dele que ele comia era pessoal. O resto estava tudo na mão de quem? José. Por quê? Porque ele ocupava o espaço. Sabe uma coisa que eu vejo em muita gente? Eu tenho falado muito isso nos últimos dias. Eu vejo gente que tem as coisas, tem oportunidade. E em vez de ter aquela atitude plena, aquela atitude pensando como Jesus. O que Jesus faria se fosse eu? O que o Senhor espera de mim aqui? O que é certo? O que eu devo fazer que Deus está olhando e quando Ele me ver fazendo, Ele vai se agradar de mim. Assim Ele vai poder me honrar, me abençoar, me promover para o próximo nível. Isso é ter o caráter elevado. Isso é ter uma atitude cheia, plena. Agora você não ouviu eu falando assim, se você não tiver cansado, se você gostar da pessoa que estiver envolvida naquilo, se o lugar for bonito, adequado, agradável, salubre, faça isso, tenha uma atitude plena. Eu falei isso? Por quê? Porque não tem nada a ver. Você acha que o José chegar na administração da casa do Potifar, ele começou trabalhando só em lugar com ar-condicionado? Você acha que foi assim? Chegou lá na casa, na sala de estar do Potifar, entrou, o senhor quer que eu trabalhe para o senhor? Eu vim trabalhar, José. José começou no campo, no meio dos outros. E por que ele começou no campo? Porque aquilo tinha propósito. Como é que ele sabia depois? Como é que depois ele foi lá e percorreu? Como é que ele sabia onde ir? Como é que ele sabia do potencial do Egito?
Porque ele foi experimentado. Então ele não chegou na sala, no escritório, ele não chegou lá, como hoje as grandes empresas têm, né? Ele não chegou no primeiro dia e foi trabalhar lá no último andar onde fica a diretoria. Ele começou lá no estacionamento, no 5º subsolo. Ele começou lá embaixo, só que onde ele chegava, diga, ele ocupava. Ele ocupava. Ele ocupava com o caráter que ele tinha. Ele ocupava com a dependência de Deus, por isso que ele saiu do fundo do poço, por isso que ele começou, seja colhendo trigo, seja no campo, seja no sol quente, seja pelado, nu, sem roupa, sem ajuda, sem falar o idioma, sem amigo, sem conhecimento, sem experiência. Mas ele não ia, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, que eu falei agora e acabou não concluindo, ele não fazia as coisas para tirar da frente. Sabe, já que eu estou aqui, eu vou tirar isso da frente. Eu vou tirar isso aqui da frente. Sabe o que eu quero dizer ou não? Sabe quando uma pessoa faz por fazer? Faz porque está naquela listinha dela, eu tenho que tirar isso da frente. Se alguém me perguntar, fulano, você fez? Fiz. Mas talvez ela nem lembra como ela fez, ela não fez como ela poderia fazer, com a qualidade, com o empenho, com a dedicação. Ela não orou para fazer, não pediu direção de Deus para fazer. E isso vale para tudo na sua vida. Para tudo. Vale para um culto. Vale na sua família. Seu trabalho. Como eu falei, que filho você é, que marido você é, que esposa você é. Que irmão que você é. Que funcionário que você é. Que cristão que você é. Tem gente que a pessoa não ocupa lugar nenhum, não ocupa espaço nenhum. Porque ela não vive. Ela é uma cumpridora de tarefas. Ela tem que fazer isso. Eu faço para tirar da frente. Eu faço apenas para ser uma tarefa menos, uma cobrança menos. Eu não dependo de Deus, porque se eu depender de Deus, cada vez mais eu vou adquirir, eu vou receber, porque eu vou querer isso, eu vou pedir isso, e eu não vou descansar enquanto eu não tiver isso, o caráter dele. E a gente vê o caráter de Deus em quem, gente? Em quem? Em José. O José você vê que desde quando ele já era só filho, ele já tinha do caráter de Deus. Ali ele não tinha condições de assumir o Egito, mas ele já tinha a direção que ele assumiria. Então ele foi para o lugar para onde ele assumiria. Ser testado, experimentado, e com o tempo no campo, na cidade, nas autarquias, nas repartições públicas, ele foi ocupando o espaço dele. A gente já ouviu aqui, inclusive o ano passado, no final do ano, quantas vezes, que se tem muita coisa acontecendo, como está acontecendo no mundo, é porque os cristãos não estão ocupando o seu espaço. Os cristãos, não, nós. Está entendendo? Você não pode exigir de quem não está aqui. Você tem que pegar essa palavra para você. Eu estou ocupando cada espaço, eu estou aproveitando ao máximo cada oportunidade que eu tenho. Cada oportunidade. Quando ele foi para a casa do Potifar, começou lá no campo, no sol, na insalubridade. Daqui a pouco ele estava lá no último andar daquela, o que seria a multinacional do Egito. A casa, os domínios do comandante do faraó. Cuidando de tudo e cuidando bem. Fazendo com excelência. Não fazendo para tirar da frente, para ninguém me cobrar. Não. Aqui eu vou fazer o meu melhor.
eu não vou dar alguma coisa. Eu não vou olhar para quem? Diga, não olhe para quem. Diga, eu não vou olhar para quem. Não se trata de quem, se trata de mim. É você que está ali. Ah, mas o fulano, não importa. Ah, mas o Potifar, ele é. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não importa quem mais, eu estou aqui. Então, se essa é a oportunidade que Deus está colocando nas minhas mãos, eu vou ocupar esse espaço. Ele colocou eu aqui. Essa é a oportunidade que eu tenho hoje. O que eu tenho que fazer com essa oportunidade? Aproveitar, igual você viu fazendo na mão dele. Deus está colocando na minha mão seguro. Eu pego. Eu ocupo. O meu foco é aquilo. Deus colocou, Deus me deu, Deus está falando comigo, Deus está fazendo na minha vida, então eu pego o que Deus está fazendo. E você tem que ter um entendimento, digamos assim, sensível nesse momento, para você não confundir isso com colocar o teu foco nisso. O nosso foco nunca pode se perder de Deus. Amém? Porque se o teu foco é Deus, você sempre está pensando, o que Deus está querendo de mim? O que Deus espera de mim? E o teu nível de gratidão, ele é pleno também, porque olha o que Deus está me colocando, dando, fazendo, abençoando. Esse pensamento não é por acaso, é Deus. Esse lugar que eu estou não é por acaso, é Deus. Ah, mas se o lugar for ruim? Se o lugar for ruim, é de Deus ou não? Hã? É de Deus ou não, gente? Essas perguntas que eu gosto, que o povo fica, e agora? Se eu falo que é, e se não foi? Se eu falar que não é, e se foi? É de Deus ou não é? Claro que é. Tem coisa que você só vai para o nível alto se você passar pelo difícil. Ou foi o diabo que colocou José no Egito? Hã? O diabo que colocou, pegou ele e levou lá para o Egito? Não. Deus sabia de tudo, permitiu tudo. Lá na frente a gente vê com Moisés, o mesmo Deus que por momentos quebrantava, amolecia o coração do faraó, depois endurecia. Para o faraó, não vou liberar, vai lá, busca, pega o povo, vai lá, vamos atrás deles, não vamos abrir mão. Se você acha que alguma coisa que acontece na sua vida, Deus não sabe, não permite, caso você fique, mas isso é ruim, será que é de Deus? Deus está acima de tudo e de todos. Até o diabo, para ele fazer alguma coisa, se ele não tiver uma requisição ali assinada, ele não vai fazer. Está entendendo? Igual Jó, Senhor, pode? Até esse ponto pode, vai lá. Não é bem assim, entendeu? Mas, pode, vai lá. E a Bíblia diz, Jesus inclusive falou isso. Não sobrevirá sobre vós tentação que não seja humana. No mundo vocês terão aflições. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, mas tem que ser assim? Tem. As circunstâncias podem mudar? Podem. E vão. Esse ano, como a Bíblia falou na virada, nós teremos circunstâncias incríveis. Mas também teremos circunstâncias terríveis. E aí? A circunstância vai imperar? Ou é a sua fé? Agora é a fé, né, gente? A minha fé. Não, a tua fé tem que imperar sempre. Eu estou aqui, do lado do meu pai, da minha família, no seio aqui da minha família. Estou bem, estou pleno, estou crédulo, estou dependente de Deus, mas quando eu estou lá no fundo do poço, eu também estou. Porque eu sei que só tem uma pessoa, só tem um poder, só tem um jeito, só tem uma forma, só tem um caminho de eu sair daqui. E é Deus. Por isso que o foco, a primeira coisa, a gente ouviu 4 palavras que a gente tem que mantê-las aqui sempre na nossa mente, não perto, manter dentro. Fé, disciplina, foco e ação. Que eu
eu falo brincando que a ação é só uma redundância da fé, porque fé é atitude, é ação. Mas a disciplina é para começar e manter a atitude correta. Eu tomei essa atitude boa, não é uma atitude que muda a minha vida. É aquela atitude estabelecida. É bom? O que é bom, diga, permanece. O que é bom não é para você fazer uma vez. O que é bom, veio para o culto, ouviu a palavra, ou estabeleceu uma oração na sua vida, o horário da oração, mudou um comportamento, porque a palavra te fez entender que não é bom para você, Deus não se agrada, não cabe na tua vida, que Deus reprova. Não é uma atitude, aquilo tem que ser uma decisão acompanhada do estabelecimento daquilo. E a gente vê um José na crescente. Você não vê ele se alterando conforme as pessoas que ele lidava. Você não vê ele se alterando conforme o lugar que ele estava. O caráter dele não foi alterado pelo lugar, pelas pessoas. O caráter dele não foi alterado por ninguém. Por sofrimento, por elogio, por cobiça, por lascívia, por alívio, por confiança. O caráter dele a cada vez mais era apurado. A gente vê José em várias situações, lugares, com pessoas diferentes, pessoas de baixo, pessoas lá de cima, e José era o mesmo em Deus. E isso tem que mexer conosco, porque não adianta eu dizer para você aqui que a gente vem, ouve ali o que está lá no Gênesis que fala das bênçãos de José, a bênção lá do alto, de cima do alto, a bênção das profundezas das águas, a bênção que vai acima das mais altas colinas, maior do que a dos teus antepassados. Aí eu eu escutei aquele barulho, aquela mensagem, aquela pregação, então aquilo vem sobre a minha vida. Não se trata de algo automático. Eu penso que como nós temos ouvido todos os dias, e vamos ouvir mais, que nós estamos entrando num período de 7 anos, e que o Senhor tem trabalhado com as mensagens para nos preparar. E aí de novo eu volto, sequência, eu ouvir, eu aprender, cada mensagem é uma prateleira que clareia para você organizar a tua vida em algo que está desorganizado. É uma oportunidade que é colocada diante de você para que você tome a decisão, a atitude certa. Para que aquela decisão, às vezes eu venho e ouço uma palavra que parece que eu já ouvi. É porque aquela decisão que você já tomou deve ser repetida. E repetida de novo. A palavra vem e fala a mesma coisa de novo. E repetida de novo até que aquilo seja estabelecido na sua vida e se torne você o hábito certo, que aquela primeira palavra tenha te ajudado a mudar e aquela mudança permaneça a ponto de você mudar, ou seja, não ter tido uma atitude isolada, uma decisão isolada, depois de novo está fazendo a mesma coisa. A palavra vem, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Esses são os que não ouvem a palavra. O povo que está alienado no mundo. Ninguém no Egito, os magos, aqueles que eram considerados sábios, os professores, os experientes, os mais velhos que tinham idade para serem pais, avós do José, ninguém podia interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José, naquele momento, estava recebendo a mais nova e aquela que estava vindo na vida dele. Isso é uma coisa muito importante para todos nós. Aquela oportunidade que estava vindo para ficar. Todas as outras oportunidades que o José teve até ali eram preparatórias. Do pai, lá os mercadores ismaelitas, o Potifar,
o teste com a mulher de Potifar, o que lhe foi confiado pelo carcereiro, a confiança, o desabafo. Às vezes tem gente que desabafa com você, e aquilo é uma oportunidade na sua vida. Como José. O José, quem desabafou com ele lá, o copeiro, o padeiro, ele foi lá, ele foi digno, teve hombridade, foi franco, sincero, não alisou, não passou a mão na cabeça de ninguém, mas também não foi, eu estou acima, não, eu não cometi erro, não falha para estar aqui, que esse povo não sou igual a eles, não. Tudo é uma oportunidade. Agora essa era a última. Aquela que vinha para ficar, estabelecê-lo no lugar que Deus tinha lá atrás falado com ele naqueles sonhos. Tanto o das estrelas, com a lua, o sol, como também o das espigas. E olha a expressão que o faraó disse: ninguém é capaz de interpretar, ninguém aqui, ninguém pode, no meu país, aqui na face da terra que eu conheço. E era mesmo. Ninguém é capaz de interpretar, mas eu ouvi falar que você pode. E ali entra o José para ocupar de novo o lugar que era dele. O lugar do mais sábio. O lugar do homem que tinha unção, sabedoria, lealdade. O homem que tinha a bênção nas mãos dele, para que aquilo que ele colocasse as mãos fluísse, crescesse, prosperasse, fosse multiplicado, e dali ele nunca mais saiu daquela oportunidade que começou. Mas aí a pergunta que eu te faço é, nesse versículo, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aqui tem dois grupos de pessoas. Alguém que era gigante por dentro. José. O capaz. Não aqui, na força do braço. Mas o que foi? Se preparando. Como é que José se preparou, gente? Fez uma faculdade? Fez? Quem preparou José? Mas Deus prepara todos nós. Só que é igual a faculdade, vamos dizer assim. Você pode, ou seu pai pode ir lá e pagar a faculdade. Você mata a aula, você fica brincando, você fica fazendo desenho, jogando papel na cabeça dos outros. Você fez faculdade. Adianta? O que resolve isso? Deus fala, a Bíblia não diz que é a verdade que Deus sempre fala? Ora de um modo, ora de outro. Ainda que o homem não perceba, é ou não é verdade? Deus fala. Deus tem falado, Deus tem dado mensagens, e aí é onde eu te falo da sequência. É aquela expressão que a bispa sempre usa, eu não estou aqui, eu cheguei aqui. O José não caiu ali, ele chegou ali. Cada degrau, cada discernimento, desde lá do sonho, um sonho. Falou, foi imaturo naquele momento, infeliz até, mas estava ele ali. Opa, eu não fiquei sabendo disso, eu não vi isso, eu não ouvi isso por acaso. E a gente não vê, não ouve, não passa, não vive nada por acaso. É ou não é verdade? O que é bom, o que é incrível, maravilhoso, tremendo, e o que é duro demais, o que é difícil. Não, isso. Nada é por acaso. Agora, eu sou uma pessoa ensinável, educável, aberta, quebrantada. Eu cresço em cada situação? Ou eu continuo sendo aquela pessoa, igual eu disse, que está esperando de alguém, que a culpa sempre é dos outros, que eu estou fechado para aprender com Deus, para me tornar o ser humano
que é a imagem e semelhança do meu Pai, do meu Criador? Será que eu não estou fechado e continuo sempre voltado, focado nas pessoas, para o bem ou para o mal? Será que eu não continuo preso, tão preso que ainda um escravo das circunstâncias, sejam elas quais forem? O lugar, não sai desse lugar. Se eu estivesse lá, se eu fosse para lá, igual a fé do Abimeleque, a Noemi, a família. Não, aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada, nada vai fluir, nada vai vingar, nada vai dar certo aqui. Mas se a gente for lá para Moabe, vai dar tudo certo. Põe a música do Valdeci Aguiar e canta, vai dar tudo certo lá em Moabe. E deu? Quem lembra da história de Noemi? Saiu lá de Belém aquele tempo difícil, porque estava focado no lugar, estava focado na situação, estavam focados na circunstância. Está ruim, não é para mim, está bom, é para mim. Não estavam focados em Deus. Vamos para Moabe, que lá está melhor. Foi. Ficou melhor? Ficou terrível. José não. É Canaã, é campo, no meio do trigo, no meio dos grãos, na casa, lá, entendeu? Lá no lugar dos escravos, na casa do Potifar, no escritório do Potifar, no quarto do Potifar, na prisão, na cadeia e no palácio. Meu foco é Deus. Ele foi crescendo, aprendendo, diga aprender, diga coração, educável, ensinável, quebrantado. E assim ele foi chegando. Começou no sonho, foi subindo degrau a degrau. Não era o lugar que fazia ele subir, era a atitude dele. Não eram as pessoas que faziam ele subir, e nem descer. Era a atitude dele. Não foi o faraó, não foi o Potifar, não foi a mulher do Potifar, o carcereiro, o pai dele. Deus troca essas peças. Na vida da gente também. Teve o tempo dos pais, dos irmãos, de pessoas que cruzaram o nosso caminho, para o bem, para o mal, sempre com um propósito. A gente que é a peça principal, depois de Deus na nossa vida, é que às vezes não está, não faz e não crê da maneira certa. Qual é a diferença do José? Por que o faraó, de quem estava lá dentro da cadeia, quem imaginaria que viria de um daqueles dois? Um daqueles dois, não foi o José que falou direto para o faraó, eu consigo interpretações, mas a atitude dele para duas pessoas, uma inclusive condenada, já ele sabia, atitude plena, atitude de quem ocupa o seu lugar. Se eu estou aqui agora, eu vou dar o melhor de mim, eu vou fazer o melhor, eu creio em Deus, eu quero ver o que Ele tem comigo, o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, e como Ele vai me aprovar. Então não importa se é a mulher de Potifar, se é meu pai, se é o condenado aqui dos serviços do faraó, eu tenho um caráter em Deus. E aquela atitude dele, na hora certa, chegou em quem tinha que chegar. E o faraó reconheceu. Então o que eu digo para você, não se prenda, aliás, se desprenda. Talvez apesar das palavras bem treinadas, e a gente não pode negar, que com a quantidade de informação da palavra, principalmente pelo que a bispa traz aqui, quase todo dia, a gente é bem treinado, a gente sabe o que falar. É ou não é verdade? Você sabe, se eu fizer várias perguntas aqui, você sabe o que falar, você sabe responder, você sabe é isso, é aquilo, eu creio, eu faço tal. Mas nós não podemos limitarmos-nos apenas a falar. Nós temos que estar prontos para cada momento, para cada situação, para cada teste, para cada oportunidade e ter a atitude certa. E não tem nada, eu repito o que eu falei na sexta, ou no sábado, na sexta. Não tem nada e dificilmente tem algo aqui que não foi pregado nessas últimas
3, 4 semanas. É ou não é verdade? Só o que a gente tem ouvido. E eu bato nisso e termino a pregação como eu comecei, porque eu acredito demais nisso. Que não é essa palavra que está mudando a sua vida hoje. Mas eu acredito que essa palavra de hoje, encaixada nas demais, ela está levando a sua vida a mudanças. Está entendendo? Essa palavra de hoje muda a sua vida? Não. Mas a palavra de hoje, você encaixando ela com o que você já tem ouvido, você tendo esse coração educável, ensinável, quebrantado, você está realmente sendo essa pessoa que, em alguns casos, sendo moído, você está entendendo, isso aqui tem um propósito. Focado na pessoa certa. Focado em Deus. Não é focado em nenhum dos lugares, nenhuma das pessoas no momento. Liberte-se. Esse não é um ano para a gente sentir, é um ano para a gente viver. Está entendendo? Eu estou sentindo... eu estou sentindo, não, viva. Creia. A palavra não é uma, a palavra é uma sequência. Tem gente que precisa se libertar disso, inclusive do estereótipo que criou de si próprio. Eu sinto, Deus falou comigo, amém, Deus falou com você, faça, executa, cumpra, porque fé é atitude. A sua fé não é o que você repete, a sua fé é o que você faz, amém. A sua fé, ela não é aprovada pelo que você convence as pessoas. Deus não se agrada de mim quando eu aqui no altar convenço você. Deus se agrada de mim quando eu faço o que Ele mandou eu fazer. Mas Ele mandou você pregar? Sim, mas é fácil eu dizer para você o que fazer. Está entendendo? O que não é fácil é eu fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Aliás, é muito mais fácil pregar do que viver. É muito mais fácil. Ainda mais com o material que a gente tem. Você prega, fala, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, um culto da bispa aqui, dá para só daquelas frases de efeito assim, que mexe, sacode a gente, dá para fazer um culto aqui de 1h30. Mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a atitude. Não é o que eu consigo convencer uma pessoa, não é o que você consegue convencer, às vezes, teu marido, ele ficar admirado com você. Tua mulher, ela fica, olha, meu marido agora, inteligente, olha que expressão. Não, é o que você faz. A gente não vê um José fazendo marketing, propaganda dele, publicidade. Eu sou. Tanto que você vê que, isso que é maravilhoso, né? Não foi o José que se credenciou, né? Fazendo discurso para o faraó, e o Senhor quer que eu vá e faça esse trabalho? José só respondia, está aqui, estou aqui e tal, não há ninguém aqui, você é a pessoa, você é diferenciado, você é o preparado, você está preparado para isso, você tem o que ninguém tem, você chega aqui de uma maneira que ninguém chegou. Então isso é para jogar por terra também, você que em alguma área da tua vida pensar, não, mas aconteceu isso comigo, não, mas eu tenho esse problema, não, mas eu tenho essa limitação, não, mas tem isso. É igual a bispo falou ontem, estrangeiro, presidiário. Provavelmente quando José falava era nítido, ele não é daqui. É igual a gente sabe, a gente que é brasileiro sabe quem não é brasileiro. É ou não é verdade? Quando uma pessoa fala que qualquer 2 frases que uma pessoa fala, você sabe se ela é, vamos falar da região aqui, se ela é boliviana, peruana, se ele é libanês, se ele é judeu, se ele é italiano, se ele é português, a gente sabe. É ou não é verdade? Imagina então lá o hebreu falando egípcio. Ele não é. Nada disso pesou. O acusado de assédio sexual. O homem que veio de baixo, escravo. Qual que é a tua formação mesmo, José? Qual foi o mestrado, pós-graduação que você fez, doutorado? Qual a experiência que você tem de governo? Eu administrei no lugar do carcereiro, em off, eu administrava ali as celas. Né? Nunca saí da prisão, mas lá dentro eu organizava, né? Conversava, apaziguava o povo. Nada disso pesou.
Mas o que eu estou mostrando para você é de alguém que também não se prendia. Diga desprender. Diga desprender. Feche seus olhos agora. Eu quero que você agora, com você, sem abrir a boca, no pensamento, 3 coisas que você sabe, e já está fora do tempo que já tinha que ter se desprendido, não se desprendeu ainda. No 4 de janeiro, era para você ter feito isso, não é Deus tirar da sua vida, o que é que você já tinha que ter se desprendido? E ainda não se desprendeu. Essas coisas que eu estou falando são várias, por exemplo. Não tem dinheiro para isso. Não tem um lugar. Não estou no lugar certo, no ponto certo, no bairro certo. Eu sou casado com tal pessoa. Eu tenho essa história, tenho esse passado. Eu não sei isso. Se desprenda. Solta isso agora. Solta, pega essa palavra e lembra do José, ele não tinha nada aqui humanamente, culturalmente, que territorialmente, geograficamente, tudo que a gente pensa, nada o credenciava para aquilo. Mas de repente você está aí, não, mas no meu caso, se desprenda disso. Porque de repente isso aí é o ponto que amarra a sua vida. É por isso que você não ocupa os lugares em que Deus te põe. Você não deixa saudade. E aí só multiplica aquela carência e aquela busca pelas pessoas gostarem, amarem ou aprovarem você. Você não faz o que tem que fazer. Quantas pessoas que Deus deu a elas oportunidade, vou te colocar aí, de novo, para agora você fazer certo, agora você conhece a palavra, agora você sabe o que fazer, agora você pode fazer bem feito, agora você pode dar um bom atendimento, agora você pode gerar coisas boas, agora você pode transbordar, você pode dar, você pode plantar, você pode semear. A pessoa vai e repete a mesma coisa que ela fez a primeira vez. No casamento, no trabalho, no cargo que Deus dá, no lugar que Deus coloca ela. Às vezes até na igreja. Pode abrir os olhos. Tem casos que Deus planta a pessoa aqui. E Ele nunca tira, mas a pessoa se apega ao que não deve e a pessoa não sai, ela se ausenta, ela vai. Faz igual a Noemi. Literalmente, faz igual a Noemi. Sai que ela não aguenta as 2 caravanas, ela não aguenta as malas de tão cheias. E vai. Aí Deus, amor, misericordioso, bondoso, generoso, oso. Aí Deus vai e puxa aquela cordinha e traz a pessoa. E às vezes ela até começa bem. Mas daqui a pouco está ela se prendendo, se apegando ao que não deve, como ela fez a primeira vez. Deus coloca ela para ela refazer, para ela perdoar, liberar perdão. Deus coloca ela para ela plantar o que ela não plantou. Às vezes até para ela colher coisas que ela plantou. Para ela fazer, abençoar, fazer certo, para ela se prender a Ele. Deus coloca você na igreja para você se prender a Ele. Deus coloca você num lugar para você se prender a Ele. Deus coloca você com uma pessoa para você se prender a Ele. Tudo é Ele. É aquela expressão que a gente falou aqui ainda há uns domingos atrás, de Jesus. É por Ele, para Ele, nele. Mas se você se distrai, se Deus abençoe, eu quero falar sobre esse assunto só na quarta. Propósito do diabo na nossa vida. Distração. Como ele faz isso? Como ele faz habilmente isso? Se você se distrai e se apega ao que não deve, e às vezes até o que parece bom não deve. Quando você se entrega a alguma coisa que não é Deus, isso tem poder destruidor na sua vida. Aprendamos com José. José não foi assim. José foi aquele que o faraó disse, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Vamos nos preparar para isso. Como é que a gente se prepara, gente? Com a palavra.
Pega cada palavra. Aprenda não só de José, aprenda com José. Entendeu? Não tenha conhecimento da história do José. Olha para ele e veja o que falta em você que ele tinha. O foco certo. A atitude certa. Ocupar os lugares em que você está. Eu quero mais. Quando esse lugar que você está e estiver ocupado, Deus vai te colocar em lugares de que jeito? Maiores. Ele é quem vai te promover, te transferir. A gente teve essa palavra das transferências de sabedoria, de riqueza. É ou não é verdade? Mas tem gente que, não, mas no meu caso, tira isso da sua cabeça, da sua vida, da sua boca, das suas atitudes. E, de fato, se foque em Deus. Seja grato. Teu momento é para ser o teu momento. Não era para ser outro. Eu queria, todos nós queremos e devemos continuar querendo. Eu quero mais. Eu quero mais almas, eu quero mais vida, eu quero mais comunhão, eu quero mais intimidade, quero mais prosperidade, quero mais saúde, quero mais anos, pelo menos até os 120, quero mais pessoas no culto, quero mais oportunidade, quero mais tempo, quero mais tudo. É proibido querer? É pecado querer? Não, é pecado isso ter peso de Deus na vida da gente. Querer não está errado. O que está errado é você ser ingrato com o que tem. Como se o que você tivesse não fosse para você. Se não é para você, ocupe esse espaço de forma que não caiba você mais nele. E quando eu falo espaço, eu não falo apenas de lugar físico territorial. Eu falo da situação, da circunstância. De quem te cerca. Não é isso que tem que dominar você, marcar você. Não seja marcado por pessoas, por lugares. Que em cada lugar, momento, circunstância, que em cada situação, oportunidade da sua vida, o que marque você seja Deus e o que marque aquilo seja você, pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está falando, pelo que Deus está ensinando você a fazer, a transferir, a transbordar e a marcar a vida das pessoas. O José fez isso, por onde ele passou. Por isso que as coisas fluíam nas mãos dele. Ele tinha unção, ele acreditava na unção. E a oportunidade fazia ele aplicar o que ele tinha. Falar, declarar, agir, fazer, trabalhar, administrar, conduzir, orientar, aconselhar, interpretar, adivinhar. Havia uma ligação com Deus. E eu não tenho dúvida de que na quantidade de coisas que precisam, lugares, situações, territórios, que precisam ser ocupados, está faltando muita coisa, muita atitude, dependência. É igual a gente fez no sábado, por que a gente vai? Você pode ouvir cada um ali falando, declarando e firmando. Cada um na sua região, na zona norte, sul, leste, oeste, no centro, está aqui nós possuímos esse território. Com oração, com clamor, quebrando as sentenças. Você sabe uma das coisas que deu a nós, por que a igreja hoje está aberta? Nós entramos em 2020 num funil, como eu não lembro, a igreja, o Ministério Mudança de Vida, tem entrado num funil em várias situações, logo depois que a pandemia começou. Primeira coisa, a igreja não tinha gente. Sem gente não existe templo, igreja. Está entendendo? Isso aqui não é monumento, não é museu. Para ficar vazio, para ser um ponto de referência geográfico. Mas, quando a pandemia foi lá e deram um tiro para cima, assim, chegou no auge. Ninguém na história vai tirar isso da igreja, principalmente da bispa. Ela pegou literalmente, como se tivesse uma mesa cheia de coisas, ela varreu aquilo lá e falou o seguinte: nosso foco
é a palavra. Eu, quando estava assistindo o filme, eu assisti o filme 2 vezes. As 2 vezes, eu não sou uma pessoa de ficar emocionada, emotiva, aquela coisa de... Mas as 2 vezes que eu assisti o filme, o momento que mais me emocionou foi quando mostrou aquela igreja com aquele monte de papel aqui com o rosto de cada um de vocês e o povo que mandava. E quem não estava aqui e teve dias de ninguém estar aqui não sabia. Mas quem assistiu os cultos lembra, é como se a igreja estivesse cheia. Porque a gente não ficou lá entrando em portal, em notícias, assistindo televisão, vendo, e sabe, com aquele olhar, aquele medo, e agora, e agora? Nosso foco agora? Palavra. Por isso que a gente saiu daquilo. Olha a quantidade de igrejas que fechou. Pastores, bispos, líderes, que o título não faz diferença, pastor, bispo, arcebispo, tal, essas coisas todas aí. Em depressão, jogados. Por quê? Por quê, gente? Porque se focaram nas coisas erradas. Nós não somos melhores que ninguém, a gente se focou na coisa certa. E olha que distração tinha muita, ou não é verdade? Todo mundo foi obrigado a ver, a ouvir e a se envolver mais com o que não presta. Todo mundo foi forçado. É como se tivesse uma força global, agora vamos forçar o planeta a se distrair, se entreter com o que não é bom. Muita gente se distraiu, se envolveu com o que não é bom e não saiu disso ainda. Talvez você está aí no meio termo também. Se foca em Deus. Amém. Mas se foca mesmo em Deus. Não fica assim, daquele jeito que está um pé aqui e o outro está assim, falseando que fala, né? Não, vamos focar em Deus. Vou pegar e vou pular com os 2 pés aqui agora. E não é circunstância, gente, lugar, pessoas, o que é Deus. O que Deus está falando comigo, o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim. E aí sim, como é a promessa para nós, vamos ter descansadas e repousadas na nossa vida todas essas bênçãos que o Jacó, o Israel, declarou e profetizou sobre a vida de José. José tem que ser eu, tem que ser você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados agora, no seu momento de decisão, de começar algo, não é muda, não, começa algo. Talvez você começou ontem, que bom, parabéns. Mas não deixa uma atitude isolada ontem não, no dia 1º, no dia 31, no momento que você dobrou o joelho, estabeleça isso, repita isso de novo, fala com Deus. Pede força para ele, Senhor, eu já decidi, mas eu estou aqui caminhando, estou inclinado já de novo para a mesma coisa, minha mente já está tomada de novo, me ajuda, Senhor. Eu já estava de ideia fazer de novo, agir daquele jeito de novo. Eu já estava falando, reclamando do jeito que eu reclamava o ano passado. Eu já estava com a mesma postura, o mesmo comportamento. Não! Pega o exemplo da igreja. E eu não estou dizendo para você que está ficando fácil, que essa palavra torna as coisas mais fáceis. Não teve facilidade nessa época que eu estou te falando. Tanto que eu duvido que quem estava aqui, nós principalmente que estávamos aqui, vivendo aquilo 8 cultos por dia, sem ninguém, aquela coisa só chegava paulada, pedrada, de governo, de prefeito, de governador, de televisão de todo mundo, e fiscalização, e isso, aquilo. Tanto que hoje, se você perguntar aqui, a maioria, você pode fazer 3 perguntas, dificilmente vão saber te responder 2 delas. A gente ficou desinformado do que está acontecendo aí fora. Às vezes até de
notícias e informações que têm a ver conosco. Estamos focados na palavra. Palavra. Nunca fizemos tantos trabalhos sociais, evangelismos. Os cultos têm chegado diariamente, nós temos retorno de como as palavras, elas têm resultados instantâneos. Gente que refaz algo, gente que tem uma restauração, é curada, gente que vive algo, gente que perdoa, que libera o perdão, gente que viaja distâncias para se reconciliar com o familiar, gente que recebe a oportunidade quando não tinha mais tempo, não tinha mais condição, gente como José, o improvável assumindo coisas ali que só os extremamente prováveis assumiriam. E você vai ficar de fora disso? Não aceita isso na sua vida, não aceita se perder, não aceita continuar perdido. Eu tomo posse das bênçãos de José, então aprenda com José para chegar nelas. Quando José ouviu isso, ele já vivia isso. Quando ele ouviu isso do pai dele, ele já vivia isso. Ele não ouviu isso antes de tudo. Ele ouviu isso, aquela era a vida dele, e foi a confirmação pela boca da autoridade que ele tinha nessa terra. E a autoridade de peso na terra, na vida do José, realmente era o pai dele. O faraó não era a autoridade maior, porque o faraó não tinha poder de abençoar a vida do José. O pai dele tinha, porque o pai dele carregava aquela bênção que recebeu do Isaac, que recebeu do Abraão, que recebeu de Deus. Tem coisas que você recebe e solta. Tem coisas que você recebe e retém. Tem lugares que você chega e ocupa, e quando você sai de lá é porque não te cabe mais. E quando sai, deixa saudade. De tempo em tempo a gente tem gente aqui que quando sai, eu, Bispo Pedroso, um fala para o outro assim, esse aqui vai deixar saudade, esse vai fazer falta. Esse obreiro, esse pastor, esse líder. Tal pessoa, não é porque a gente gosta da pessoa, mas é porque ela ocupou o espaço que foi colocado nas mãos dela, e a gente precisa disso. Deus tem falado. As palavras, olha, eu posso te falar, lembrar aqui, já ligeiramente, eu posso te falar de palavras de outubro, de novembro, de dezembro que falaram isso. Da gente ocupar o nosso espaço. O nosso espaço está clamando, o nosso espaço está gritando para ser ocupado por nós. Pelo povo que tem chamado, pelo povo que tem unção, pelo povo que tem palavra, promessa. Nós temos que ser o tipo de gente que vai ouvir. Ninguém é capaz de fazer o que você faz, como José ouviu. Você tem que colocar essa frase na tua cabeça, e ela ficar ali sendo repetida. Ninguém pôde interpretar, mas você fulano, você pode interpretar, você conhece a palavra. Você faz a diferença. Tuas atitudes não são comuns. O teu trabalho não é como o dos outros. Tuas palavras não são ferinas, tuas palavras são de amor, tuas palavras são boas, tuas palavras edificam, fazem crescer. Você não tira, você acrescenta. O que você põe a mão é incrível. Dá, rende, multiplica. Você chega num lugar traumatizado, cauterizado.
E você agrega, você apazigua, você traz paz, você une. Como é duro quando a gente vê alguém que chega num lugar, o grupo pode ser pequeno, se aquela pessoa entra naquele grupo, divide, não aumenta, desagrega, separa, racha, cria rachadura. Tem gente que não precisa de dar brecha para o diabo, tem gente que é a própria rachadura. Não é a pessoa que dá brecha, ela é a rachadura do lugar, ela é a rachadura. Ela racha qualquer grupo, ela racha a família dela. Ela desagrega, ela desconstrói o que alguém passou anos construindo. Eu sou esse alguém, então se volta para Deus agora. Você está aqui, você está recebendo palavra, unção sobre a sua vida, creia. Deus pode pegar e reverter isso se você crer. E crer para Deus é você começar agora, ainda que você tenha perdido já 4 dias desse ano. Vamos só falar desse ano, não vamos nem falar dos anos que já foram. Mas você pode ter perdido 4 anos, você fala, Senhor, eu quero, e eu começo agora, isso aqui eu não vou fazer mais. Eu já entendi, isso aqui eu me desprendo agora, eu solto. Não vou mais brigar por isso, não vou mais ficar em cima disso aqui, isso aqui está me roubando, está me fazendo perder, me perder. Não importa quem me jogou nesse poço, o Senhor deixou, e muito menos eu me revoltar com Deus, por que o Senhor me deixou jogar nesse poço? Hoje eu não estou entendendo. Isso é uma coisa de sábio. O sábio sabe de uma coisa: eu não estou entendendo e não vou entender hoje tudo que está acontecendo hoje. Mas em algum momento eu vou entender. E Deus me dá o que eu preciso. Não o que eu preciso entender, o que eu preciso saber para ter a atitude certa. Se você perguntar para mim, não tem base. Mas o que eu acredito, José sabia o que estava acontecendo com ele dentro daquele poço? Claro que não. Mas ele não se revoltou com Deus. Ele não se fechou com Deus. Nem com quem jogou ele naquele poço. Isso fez diferença. Isso foi edificador para a vida dele. Isso construiu degrau. Para ele sair do poço, não só o poço físico da terra, mas o poço de vida, o poço de situação, de circunstância. Tem muita gente que perde anos da vida, vem perdendo anos porque só desconstrói. Quando fica no entorno de sentimentos, sentindo algo contra um, esperando sentir algo de outro, esperando sentir para fazer, esperando ter vontade, esperando entender para agir. A palavra não te leva a entender, a palavra te leva a crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O entendimento vem com o tempo, a experiência e a obediência. Uma pessoa que só ouve a palavra e não obedece, ela não vai entender a palavra. Porque a primeira coisa que a gente precisa é crer para obedecer. Depois que você obedece, você vai entendendo. Agora eu entendi por que Deus fez isso. Se você não tem fé para obedecer, você não vai entender. Por isso que tem gente que entra e sai da igreja sem entender algumas coisas. Porque nunca creu para obedecer o que Deus estava falando, requerendo, pedindo. E aí sai falando que não sabe, o que não entendeu. Trata uma situação como se fosse generalizado. Coloca Deus no mesmo patamar que homem, porque nunca conheceu Ele. Senhor, eu peço agora, fala mais com o teu povo. O Senhor é aquele que sabe, o Senhor conhece, sonda os corações. O Senhor sabe que cada um precisa hoje. E eu oro para que o Senhor, meu Deus, o Senhor, como José, nos dias bons e nos dias maus, ele tinha do Senhor o que ele precisava. Ele tinha, meu Deus, o teu favor. Ele tinha, meu Deus, eu não vou dizer graça, porque graça temos nós, mas ele tinha sustentação.
o Senhor o sustentou, o Senhor deu a ele, meu Deus, condição para suportar, para aguentar, para superar. E eu não penso e não creio que hoje nós em alguma área, em alguma situação, tenhamos menos do que ele. Pelo contrário, nós temos mais, porque nós podemos contar com o Espírito Santo do Senhor. Nós temos a história dele para nos dar base, para nos ensinar. Ele não tinha. Ele creu às cegas, ele creu no escuro, ele creu sem saber o que viria, ele creu e acreditou que o que viria depois viria do Senhor, e veio. E eu peço, meu Deus, que venha do Senhor, se agrada de nós, se agrada, ajuda cada um aqui a tomar a atitude que o Senhor espera. O que o Senhor espera dessa pessoa hoje? Que ela saiba o que o Senhor quer, qual o próximo passo. O Senhor não quer ninguém parado, esperando por alguém, esperando pelo Senhor fazer o que nós temos que fazer. O Senhor nos quer agindo, crendo, nos movendo, obedecendo. O Senhor nos quer aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. O Senhor não é humilde de aparência, o Senhor é humilde de coração, é de fato. O Senhor é humilde de verdade. E eu peço que o Senhor, meu Deus, nos ensine a ser humildes de verdade. Não para convencer alguém, não para parecermos-nos com algo, aquela imagem que foi formada na nossa mentalidade, que mais é de miséria, pobreza, de subserviência do que de humildade. Por isso, meu Deus, nos ensina. O Senhor disse: aprendei de mim. Que venhamos aprender com o Senhor, que venhamos aprender com José, que venhamos crescer com José, para que cada uma dessas bênçãos, meu Deus, essas bênçãos que foram declaradas, essas bênçãos que foram profetizadas, essas bênçãos que foram lançadas, meu Deus, pelo Jacó, pela boca dele, a palavra, a oração dele, que venham sobre nós. Nós temos nos preparado, Senhor. Nós não estamos caindo aqui, nós estamos nos preparando, ouvindo, crendo, recebendo, possuindo, nos colocando debaixo do Senhor, dependentes do Senhor. E eu peço, nos ajuda, meu Deus, que em cada área, eu peço agora, capacita, dá essa interpretação que ninguém tem, o mundo não tem, está alienado, ninguém tem, Senhor. Dá a nós essa interpretação, para vermos, enxergarmos, percebermos os sinais do Senhor, para vermos oportunidade onde todo mundo vê problema, dificuldade. Eu peço, capacita, Senhor, porque isso é bênção, dá à disposição, coloca nessa pessoa um coração, meu Deus, disposto. Ajuda ela agora, nesse momento eu peço, ajuda cada um, meu Deus, a se libertar agora da murmuração, da ingratidão, de fazer as coisas já, não queria estar aqui, não é meu, é ruim, é pior, não, chega. Ajuda, Senhor, agora eu te peço, ajuda essa pessoa a se ver, se enxergar, que José para cada um de nós seja um espelho, para que venhamos olhar para ele e ver, não estou sendo igual a ele, não estou agindo igual a ele, Senhor, me ajuda a mudar agora, não repito isso, não faço mais isso, não falo mais assim, ajuda. E eu oro, meu Deus, declarando libertação de hábito, comportamento, pensamento, esse pensamento que sempre enfraquece, faz essa pessoa, ela se encolhe, ela para, em vez de ela dar o próximo passo na fé, ela se encolhe, murmura, reclama, culpa a todos e a si, e não faz, meu Deus, ajuda. Eu peço essa libertação e eu oro para que o Senhor capacite, como o Senhor capacitou José, está escrito aqui, meu Deus, eu podia ter lido em várias passagens que o Senhor era com José. Seja conosco, seja com cada um aqui, meu Deus, e eu oro para que cada um tome posse nessa noite, que receba, que creia, para que cada um, meu Deus, onde foi plantado, ocupe esse lugar, que seja árvore frutífera como José, crie raízes profundas, cresça, floresça e frutifique em nome de Jesus.
no trabalho, na casa, no lar, na família, na sociedade, no lugar árido, seco, que essa pessoa seja como uma árvore plantada perto do rio, do ribeiro, que ela seja essa árvore frutífera, que enquanto, meu Deus, no mesmo lugar, todo mundo, meu Deus, é seco, que ela frutifique, que ela dê frutos, que ela gere, meu Deus, bênção, paz, alegria, que é o que nós recebemos do Senhor, justiça, e que ela faça diferença, como por onde o José passou, na casa do pai dele, na casa do Potifar, na prisão, e no trono, onde todo mundo podia ver e perceber e desfrutar, que essa pessoa faça diferença. Eu declaro que essa unção, meu Deus, ela venha nos possuindo, porque nós temos ouvido a Tua palavra, e nos entregado a ela, como hoje nós fazemos. Abençoa cada um, capacita, derrama, meu Deus, essa unção, e que a mesma bênção sobre a vida do José, ela seja vista, e seja contemplada por intermédio da nossa vida, e por intermédio de cada resultado que o Senhor vai nos ajudar a fazer, a gerar, meu Deus, e a transbordar onde o Senhor nos plantou, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.